Olá pessoal, saudações eletrônicas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é como testar o transformador Chopper. O transformador Chopper é um transformador muito utilizado em fontes chaveadas, é mais conhecido assim, né, dos técnicos. É esse transformadorzinho que tem um núcleo de ferrite, ele não tem um núcleo de ferro como os transformadores convencionais, né? E a sua particularidade é trabalhar com altíssimas frequências da ordem dos kHz, tá? Acima de 100, 200 kHz, 300 kHz. Ele tem um bom desempenho em altíssimas frequências, né? E saber testá-lo é algo muito importante para o técnico reparador, técnico que trabalha com fonte chaveada, né? Porque muitas vezes acontecem problemas com a fonte chaveada, principalmente ali em cima do MOSFET, quando você sempre está trocando MOSFET, e ele queimando. E muitas vezes é um chopper com problema, porque testes convencionais, como teste de enrolamento apenas, curto entre espiras, não tem como fazer, porque a resistência deles é baixíssima. Então, não tem como você ter uma ideia. Também não tem como você testar se tem curto entre espiras e a carcaça dele, porque como ele é um núcleo de ferrite, o núcleo de ferrite ele é um ótimo condutor eletromagnético, mas é um péssimo condutor elétrico. Ele não conduz energia elétrica, então não tem como fazer um teste com o mímetro entre um enrolamento e a carcaça dele. Então ele pode estar com problema e você achar que ele está bom. Então a gente tem que fazer um teste já um pouco mais aprofundado. Se você trabalha com fonte chaveada, eu aconselho você a comprar um osciloscópio, tá? É muito bom, tá? Você tem um osciloscópio, principalmente um duplo traço, que hoje está bem em condições para comprar. Se você vai investir aí num osciloscópio simplesinho, prefira um osciloscópio um pouquinho melhor. Pode ser o Finirst mesmo. Eu vou usar aqui o Finirst 1014D, que tem um bom desempenho nisso, tá? E nós vamos usar também um gerador de funções também para podermos testar, tá? Mas primeiramente nós vamos testar os enrolamentos desse chopper, tá? Esse meu chopper em particular, tá, pessoal? Ele tem dois enrolamentos primários. Aqui esse lado aqui é o primário dele. Então ele é desse formato aqui, como eu desenhei, tá? Ele tem dois enrolamentos primários e um secundário de 12 volts. Ele é usado numa fonte chaveada para 12 volts, tá? Então, aqui no secundário eu tenho 4 terminais, mas os dois estão soldados aqui, tá? São dois soldados aqui, então é só um enrolamento só. Mas esse chopper tá bom, tá? Eu tirei da fonte funcionando. Mas olha só, imagine que você suspeite de um chopper desse. E você vai testar então com o seu ohmímetro. Eu estou optando por esse multímetro Yokogawa porque ele mede baixíssimas resistências. Então, a resolução dele, tá, é de menos de 100 miliohms. Então, a gente consegue testar qualquer resistência que a gente tivesse, tá? Mas vocês vão ver para surpresa de vocês, ó, eu vou testar o primeiro enrolamento primário. Tá? Eu vou usar aqui 2 garrinhas jacaré e eu vou colocar no primeiro. Ó, ele tá desse jeito aqui, ó, tá? Tá para vocês, ó, dessa forma aqui que eu desenhei, tá? Então eu vou testar o primeiro enrolamento, que é o 1 e o 2 aqui, tá? Vamos lá. Olha lá. Olha a resistência que ele dá. Cerca de 200 miliohms. Mas e se tiver um curto entre espiras? Não vai dar diferença, né? Um monte de espiras. Se fosse aí uma alta resistência, tudo bem, né? Mas aqui se tiver um curto entre espiras, é impossível você saber. Vamos ver o segundo é muito parecido, tá? Também, olha lá. Então eu estou aqui com 20 miliohms, vou dar um hold aqui, opa. Estou com 20 miliohms nos dois enrolamentos, né? Então, teste aqui de curto é impossível a gente fazer. Também curto entre carcaça, como eu falei para vocês, não dá porque o núcleo de ferrite não conduz eletricidade, energia elétrica, só conduz eletromagnetismo, né? Agora vamos testar o secundário. O secundário é um rolamento só, né? Pior ainda o secundário, quer ver? É menos espiras, né? Olha lá, menos espiras ainda, ó, 0 ohms, tá? 0 ohms, ou seja, um curto, né? Olha só, se eu encostar minhas duas
pontas de prova, vai dar um curto, ó lá. Tá vendo? Então, não tem como a gente testar assim. Então, como é que a gente testa? A gente vai testar, pessoal, como ele trabalha com uma alta frequência. Agora a gente vai deixar o multímetro de lado, tá? E nós vamos colocar alguns equipamentos em cena aqui, tá? Eu vou colocar aqui um gerador de funções da Unity, mas pode ser qualquer um gerador de funções que você tenha frequência até uns 500 kHz, tá? Não precisa ser muito alto não, 500 kHz tá bom, tá? Então, precisamos de um gerador de funções, pode ser qualquer um. Se você tiver aí qualquer gerador de funções aí que forneça para você onda senoidal ou quadrada, tá? Já vai ajudar bastante. E depois a gente precisa também de um osciloscópio que eu vou colocar aqui na bancada. Então, eu dei uma preparada aqui, pessoal. Coloquei aqui o nosso osciloscópio, tá? Que é um Finirse. Muito bom esse osciloscópio, tá? Não estou indicando não, eu uso sempre no meu laboratório. Eu estou com o gerador de funções, mas vocês não precisam ficar vendo ele, né? Ele vai aqui gerar uma onda arbitrária para mim aqui. O transformador Chopper, pessoal, ele tem uma particularidade. Aliás, os transformadores normalmente fazem isso, mas vamos aqui o Chopper. O Chopper, tá? Quando você aplica uma tensão alternada no primário, ela aparece no secundário com a polaridade invertida, tá? Digamos que o semiciclo positivo esteja aqui no número 1, ele vai aparecer positivo aqui nesse secundário aqui, tá? Que eu vou denominar, acho que eu preciso denominar para ficar melhor, entre 5 e 6 terminais, ó, tá? Então nós temos aqui no primário 2 desenrolamentos, 1 e 2, 3 e 4, e 5 e 6 temos o secundário. Então, digamos que quando o semiciclo é positivo aqui no terminal 1 do primário, ele vai aparecer no secundário negativo, tá? Com a fase invertida, tá? Uma defasagem de fase aqui, tá? E nós precisamos então de um osciloscópio 2 canais por causa disso, para a gente saber então se ele está realmente fazendo essa função, cumprindo a função dele. Tá? Ele vai transferir a tensão para o secundário e com as fases invertidas. Eu vou fazer, tá, o teste, eu vou colocar uma frequência, uma onda, tá, senoidal, no secundário dele. Tá? Você pode pôr no primário ou no secundário. Mas veja só, o transformador Chopper de uma fonte, ele é um abaixador de tensão. Tá? Então, quando o MOSFET está chaveando aqui, tem uma alta tensão aqui, próximo de 200 volts, né? Mais ou menos, vamos chutar, e vai aparecer uma tensão de 12 aqui, então é um abaixador de tensão. Como o nosso gerador de funções tem para mim uma amplitude máxima 7 volts, se eu aplicar 7 volts que não vai aparecer nada no secundário. Então eu vou fazer o teste ao contrário, eu vou aplicar uma tensão no secundário, que ele vai dobrar, ele vai aumentar a tensão no primário, só para a gente poder conseguir medir aqui uma tensão legal no secundário, tá? Como é que a gente vai fazer aqui então, pessoal? Olha só, eu vou colocar meu canal 1 do osciloscópio aqui no terminal primário. Aqui tem 4, tá? Mas como eu disse, pessoal, aqui tá um soldado com o outro, tá? Então, eu coloco aqui a garra positiva e a negativa do outro lado. O gerador de funções, eu vou colocar aqui no positivo, junto com o osciloscópio, e o negativo, a garra dele aqui no negativo. Já tá aparecendo alguma coisa lá no osciloscópio, tá? Agora, eu vou colocar o canal 2, meu canal 2, eu vou configurar na X10, tá? Porque eu não sei que tensão que vai aparecer no secundário ali, tá? Então eu configurei na X10, vou colocar aqui e pronto. Então, eu estou configurado para 200 kHz, tá? O meu gerador de funções é uma senoide. Note, tá? Que apareceu duas senoides ali, tá? Apareceu duas senoides, mas elas estão na mesma fase, tá? E isso não é o que o Chopper deve fazer. Isso está assim porque a polaridade do meu osciloscópio está invertida, tá? Então eu simplesmente vou inverter agora aqui as pontas do meu osciloscópio, ó. Vou colocar o negativo para cima aqui, que é no sentido do enrolamento, tá? Vamos pegar aqui um enrolamento e vamos então colocar aqui. Olha lá, ó como deu grande o secundário. O secundário é o azulzinho, tá, pessoal? Vou abaixar aqui. Ó. Tá vendo? Então eu vou aqui dar uma... Ainda está na mesma fase, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí, acho que eu peguei o enrolamento errado. Isso mesmo, eu só inverti as pontas aqui do osciloscópio. Olha lá como ficou agora o nosso sinal, ó. Está em contrafase, o sinal.
é isso que nós queremos do chopper, né? Esse sinal aqui, né? Em contrafase. Além, pessoal, tá? Além de estar em contrafase, como eu injetei um sinal no primário, meu primário está com 5,15 volts. É 7 volts que eu injetei, mas ele deu uma caída legal aqui, porque tem uma resistência enorme, resistência muito baixa aqui no primário do chopper, né? No secundário. Então, olha a diferença. No primário está com 5,14, no secundário está com 22,5. Tá? Então, os enrolamentos estão excelentes. Ele está dando 64 volts pico a pico, no secundário. Tá? Então, isso aqui já me diz que o meu chopper está bom. Mas você vai precisar de um gerador de funções. Pode ser qualquer um, tá, pessoal? Pode ser esses multitestador que já vem com gerador de funções. Tá? Uma coisa legal também para a gente ver no chopper é qual a melhor frequência que ele vai trabalhar, tá? Veja só, eu estou aqui, tá, com 200 kHz com 7 volts, tá? Mas está tendo uma atenuação aqui de 2 volts, porque eu estou com 5,4, então eu vou aumentar essa frequência, tá? Eu vou colocar aqui para 300 volts, note que já a amplitude do sinal já aumentou, tá? Vou até colocar um zoom aqui, tá? Ó, aumentei a frequência para 300 kHz, tá? Já chegou lá, aumentou, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho mais, ó. Tá aumentando ainda lá a amplitude, ó. Tá? Ó, vai, até que ele vai começar a descer de novo. Ó, chegou a 7 volts. Tô com aí, ó, a gente vê o melhor rendimento dele. Ó, a frequência já mudou. Então eu tenho que ir baixando a tensão até dar, ó, 7 volts. Com 680 kHz é o melhor rendimento desse chopper. Olha lá, 680 kHz, ele ficou com a mesma amplitude do sinal que eu tinha colocado de 7 volts. Meu sinal está 7 volts RMS, uma onda senoidal. 680 kHz foi onde ele me deu a melhor rendimento. Tá? Então, se você pegar um chopper para fazer uma fonte chaveada qualquer, né, e você quer ver qual é o melhor rendimento, qual a frequência melhor, tá, porque ele vai trabalhar, você pode fazer esse teste. Você vai aumentando a amplitude até chegar na amplitude do gerador. Tá? Chegou na amplitude do gerador, a frequência é a frequência melhor que ele tem. Tá? Agora veja bem, eu vou baixar a frequência dele. Tá? Vou baixar para 580 kHz, 420 kHz. Ó, aqui já começou a baixar a amplitude do sinal, ó, com 380 kHz. Se eu baixar mais, ó, vou baixando mais a frequência. Eu vou colocar aqui 250 kHz. Ó, baixou muito, atenuou muito o sinal. Então ele não tem um bom rendimento nessa frequência de 250 kHz. Mas a partir de 350 kHz ele já começa a ter um bom rendimento. Então é o melhor rendimento desse chopper que eu estou testando, tá? É acima de 380 kHz. Pegaram mais ou menos, pessoal, como é que faz? Injeta um sinal no enrolamento primário ou no secundário e tem que aparecer o sinal, a mesma forma de onda no outro lado, no secundário, mas com fase defasada, tá? Como está aqui, tá? Vou colocar até aqui o sinal, ó. Aqui tem a diferença de amplitude do primário para o secundário, porque eu inverti, né? Eu coloquei, então, o sinal aqui no secundário e estou lendo aqui num dos enrolamentos do primário, tá? Mas se repete no segundo, sem problema. Se eu colocar o sinal aqui, tá, no primário, vai aparecer uma tensão menor aqui, mas é muito pequena, porque o meu gerador é só até 7 volts, então eu coloco 7 volts aqui, se com 200 aparece 12, com 7 vai aparecer quase nada. Então a gente só faz o teste invertido, você pode fazer isso também se o teu gerador não tiver uma boa amplitude, né? Coloca o sinal no secundário e veja como ele aparece no primário, tá? Tem que aparecer dessa forma, com a forma invertida, tá? Aqui a gente sabe então que não tem espiras em curto, tá? E que o tráfego está excelente, sem problema, tá bom? Fica essa dica, pessoal, espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, pessoal, e se aparecer a opção ripar, ripa lá pra gente, que o YouTube ajuda bastante a gente aí quando você ripa o canal, tá? Um grande abraço a todos e saudações eletrônicas.